Um jovem acorda em um quarto estranho sem ter ideia de como chegou lá ou quem o sequestrou ele. Ele olha ao redor da sala, encontrando apenas um chuveiro e um vaso sanitário, então começa a bater na parede pedindo para sair. De repente ele percebe um monitor mostrando a palavra compartilhar, então o cara começa a digitar diferentes comandos que poderiam abrir uma porta, mas nada parece funcionar. O computador pede para ele compartilhar novamente, então o cara confirma o comando. Agora ele está gravando, então ele começa a fazer inúmeras perguntas à câmera para entender a situação, mas ninguém responde. Depois de usar o banheiro, ele descobre que não há água nele e que a pia também não funciona. Então ele tenta usar o computador. Quando ele escreve a água, o computador diz que é igual a 5. Não entendendo, o jovem deita no chão para esperar. De repente, um peido escapa dele e ele ganha alguns pontos, permitindo-lhe obter a água que desejava. Depois de lavar o rosto, o homem percebe que isso é uma transmissão ao vivo e que pessoas reais estão observando ele, então ele começa a peidar enquanto se move ridiculamente pela sala, mas isso não lhe dá muitos pontos. Ele tenta alguns comandos no computador e consegue apagar as luzes, então dorme no chão. Algum tempo depois, o computador o lembra de compartilhar novamente, então ele faz um discurso retórico sobre a situação antes de tomar um banho. Alguns pontos aparecem e ele corre para começar a ser bobo de novo, apenas para cair no chão. Se debatendo em dor, os pontos começam a subir um pouco mais rápido. Infelizmente não é muito, então, quando ele pede algo para comer, a única coisa que lhe mandam é uma tigela de comida de cachorro, que aparece em uma escotilha escondida na parede. O jovem reclama e tenta devolver, mas nenhum dos seus comandos funcionam. Sem outra escolha, o homem começa a comer a comida e até age como um cachorro para o público, incluindo latidos e respiração ofegante. Isso atrai ainda mais espectadores e doações, o que lhe permite encomendar algumas roupas. No entanto, ainda não é suficiente e eles lhe enviam algumas roupas íntimas femininas, que ele mostra para a audiência. Naquela noite o jovem vai dormir no chão enquanto chorava em desespero. No dia seguinte ele começa a tentar entreter os espectadores o melhor que pode fazendo danças bobas e dizendo o que vem à mente. Eventualmente, ele reúne pontos suficientes para comprar uma camiseta e um colchão inflável. Com o passar dos dias, os pontos vão se acumulando e ele pode comprar coisas melhores como roupas, utensílios de barbear, espelho, comida decente e até álcool. Ele deveria ser vegetariano, mas só lhe mandam carne e ele não tem escolha senão comê-la. No fim ele acaba adorando e o público o recompensa com mais pontos. Um dia ele bebe demais e tenta quebrar o monitor com uma garrafa vazia, fazendo com que sua sala perca toda a energia. O cara tenta coisas novas como puxar o monitor e a escotilha de comida, mas nada se move nem 1 centímetro. Ele fica com tanta raiva que dá um soco na tela, apenas machucando a mão. Então o desespero toma conta e ele lança uma birra, implorando para ser libertado enquanto joga fora as poucas coisas que tem. Quando ele perde toda a energia, ele começa a se desculpar, mas só quando começa a tossir é que a energia volta. De repente a tela mostra um homem mais velho morando no mesmo tipo de quarto, embora tenha muito mais coisas. Esse velho homem explica que às vezes há falhas no sistema, mas quando uma pessoa atinge um certo nível, eles ganham acesso à rede comum. Isso significa que o jovem pode se comunicar com outras pessoas que estão presas aqui também. Ninguém sabe nada sobre seus sequestradores, que eles todos acordaram aqui exatamente como o cara principal, sem saber como ou porquê. Agora o jovem tem alguém para lhe fazer companhia. Na verdade, o homem mais velho nunca se cala, saltando de um assunto para outro sem muita dificuldade. E seus discursos intermináveis lhe rendem muitos pontos. O cara principal está começando a ficar irritado com ele, mas um dia ele ouve o homem mais velho tossindo muito. Ele tenta entrar em contato com ele enquanto tenta descobrir quais comandos usar, finalmente encontra todos os outros canais. Existem todos os tipos de conteúdo, e aulas de culinária, dicas de maquiagem e uma mulher fazendo yoga que é tão bonita que o jovem não consegue deixar de olhar para ela por um tempo. Depois de muitas tentativas e erros, o jovem finalmente se conecta com o homem mais velho, percebendo que cada um deles tem um número de canal. O jovem é 14 e o mais velho 73. 14 muda de atitude fazendo amizade com 73, conversando frequentemente com ele, compartilhando refeições, aprendendo mágica com ele e cantando juntos. Algum tempo depois, 14 consegue entrar em contato com 28, a mulher que faz yoga à noite enquanto os outros blogueiros dormem. Depois de admirar sua beleza e sua sensação de paz, ele lhe envia uma doação. Na manhã seguinte,
14 começa a comprar coisas melhores para seu quarto enquanto ainda conversa com 73, que explica que eles não podem ficar no mesmo nível porque assim os telespectadores deixarão de amá-los e de enviar doações. Eles precisam estar constantemente crescendo e melhorando seu conteúdo para manter o público comendo interessado neles. Depois disso, 14 começa a tentar muitas coisas diferentes, como comédia, exercícios, culinária, canto e os truques de mágica que aprendeu em 73. Seu público continua crescendo e seus pontos também, permitindo que ele compre ainda mais coisas para usar em suas transmissões. Ele também pratica yoga após seguir os tutoriais de 28 e tenta comprar remédios para 73, que tosse constantemente. No entanto, ele comete um erro de digitação e acaba assistindo o quarto de 11, uma mulher que acabou de chegar e está tomando banho. 11 acusa 14 de ser o sequestrador, mas 14 rapidamente esclarece a situação. Depois que ela se acalma, 11 propõe que eles tenham regras de convivência. Naquele momento 73 entra na conversa e 11 pergunta aos dois homens se alguém já tentou escapar, então 14 compartilha sobre seu ataque ao monitor e como esse comportamento foi punido. 11 acha que eles ainda deveriam analisar todas as informações que eles têm e encontrar uma vulnerabilidade no sistema, mas 73 diz a ela está apenas sendo condescendente e grita muito antes de sair da conversa. 11 confuso se pergunta por que eles foram escolhidos, já que é estranho que uma empresa forneça moradia e alimentação para estranhos aleatórios. 14 explica que não era ninguém importante e admite que esta vida é melhor do que aquilo ele costumava ter porque agora ele é importante para alguém. Algum tempo depois, 14 inicia um pequeno show com bonecos feitos de meias, o que diverte 73 e lhe rende toneladas de doações. Um dia 14 decide presentear 11 uma cortina de chuveiro, mas isso a irrita porque ela não quer que tenham pena dela, ela quer ser independente. Nos dias seguintes, 14 entretém o público com aulas de desenho, mas como é um artista horrível, ele faz disso como uma peça de comédia e se apresenta como modelo. Todas essas ideias loucas rendem pontos para 14 e ele continua fazendo do seu quarto um lugar melhor para se viver. 11 não suporta nada disso e dispara, dizendo que deveriam começar uma revolução. Isto desencadeia uma discussão entre os três amigos que não termina até 73 estar tossindo demais para continuar. Nesta noite, 73 começa a tossir mais forte do que o normal e engasga, fazendo com que ele tenha uma pequena convulsão e caia contra o monitor. Agora seu corpo está tão fraco que ele não consegue se mover. 14 implora ao público que ajude enquanto 11 tenta encontrar um menu útil no computador, mas acidentalmente pressiona o botão errado. De repente, o quarto de 73 começa a esquentar e logo as chamas estão saindo pelas paredes, queimando todos os objetos e a si mesmo. Seus amigos só podem assistir enquanto 73 morre de forma dolorosa antes que sua câmera apagar. Depois de passar algum tempo em silêncio para lamentando, 14 contata 11 e diz a ela para não se culpar. Ela se recusa a conversar com ele, então 14 tenta um de seus shows de marionetes, fazendo-a anunciar que quer ficar bêbada. Tanto o 14 quanto o 11 pedem muito álcool e começam a beber enquanto fingem que estão dançando um com o outro. Eles compartilham a última coisa que se lembram de fazer antes de serem sequestrados e sua dança fica mais divertida, incluindo a remoção de roupas. Eles percebem que gostam um do outro e decidem mostrar mais pele enquanto usam as mãos para atingir o auge do prazer. Quando terminam, eles percebem que isso não ajudou com a tristeza deles e 14 admite que ainda consegue ouvir a voz de 73. Ele começa a reclamar sobre a situação como 73 costumava fazer e concorda com o antigo plano de 11 e todos os blogueiros precisam unir-se e encontrar uma vulnerabilidade no sistema desde que a morte de 73 prova que erros acontecem. Então 14 se senta na frente da câmera e faz um discurso sincero, ganhando mais pontos que ele diz que não quer. Ele explica o quanto 73 significava para ele e implora aos outros blogueiros que comece a procurar qualquer tipo de detalhe que possa servir de pista para escapar. De repente, 28 contata 14, dizendo que o discurso dele foi legal e comparando-o com suas palestras filosóficas sobre o círculo interno de uma pessoa. 11 fica irritada porque o que eles estão fazendo não deveria ser metafórico e manda ela se tocar, então 28 decide sair da conversa. Depois 14 e 11 conferem os outros canais e ficam felizes de ver alguns blogueiros aderirem ao seu plano. Por exemplo, uma mulher encontrou uma maneira de fazer chover dentro do quarto dela. Mais tarde naquela noite, quando 28 está prestes a iniciar seu fluxo de yoga, 14 decide conversar com dela. 28 diz que 11 está muito zangado e negativo, e essa atitude os deixará loucos.
Ela acredita em manter as coisas positivas e diz ao 14 que ele é popular porque faz as pessoas sorrirem, o que é incrivelmente valioso considerando o estado da sociedade atual. Então eles começam a fazer yoga juntos, e seu fluxo fazenda com 11 acorde irritada mais cedo do que o normal. Algum tempo depois, 14 verifica 11, que não para de assistir os outros canais. Conforme o tempo passa, mais e mais pessoas concordam com o plano e descobrem algumas coisas interessantes, como controlar o sistema de ventilação ou até mesmo mover uma parede. 11 está ansioso para criar um mapa do lugar e derrubá-lo, mas 14 não está tão mais entusiasmado. 28 o fez pensar que o que ele faz é importante, então ele diz a 11 que algumas pessoas são felizes aqui e não deveriam alimentá-las com raiva. Não levando a sério, 11 decide cortar seu cabelo como um sinal de rebelião. Mais tarde naquela noite, 28 começa seu fluxo de yoga, e 11 irritada lembra ela que eles deveriam ter regras de convivência. Ela considera as transmissões noturnas rudes porque mantém os outros acordados. Segue-se uma discussão e 28 acusa 11 de tratar os outros blogueiros como fantoches dela. 14 os fazendo parar e 11 aponta que 28 não é amiga dele, ela é. Depois de ver chega outra pessoa nova, 14 começa a ver o ponto de 11 novamente e faz uma stream pedindo aos outros blogueiros para enviar-lhe um ponto. Ocorre uma falha e seus pontos começam a subir incrivelmente rápido, fazendo com que 28 o chamasse de tóxico e ladrão. 11 furiosa fazendo chover dentro do quarto de 28, e 28 diz que 11 precisa sentir o calor da sua luz. Isso provoca o calor nas paredes e logo 11 está queimando como 73 antes de a tela apagar. 14 devastado cai de joelhos e tem um colapso quando de repente, uma porta se abre atrás dele. Ele corre para sair, mas naquele momento ele vê sua tela ligar novamente, então ele volta para contar aos outros blogueiros que isso prova que eles podem conseguir sair trabalhando juntos. Porém a porta se fecha e agora 14 tem que começar a atuar novamente.